Bom, vamos começar então a nossa primeira aula desse módulo 2. A ideia dessa primeira aula é mostrar quais são as fontes para que você consiga ter um embasamento regulatório para montar os seus processos de reclamação. Aqui eu já pontuei no módulo 1 que, às vezes, para alguns processos de reclamação, a gente vai ser bastante objetivo. Então, assim, eu não preciso montar todo ali um documento em que eu mostro o porquê eu estou solicitando aquilo. A depender do que nós estamos pedindo, do tipo de reclamação que a gente vai abrir, então eu não preciso desse embasamento regulatório. Mas o que eu preciso? Eu preciso saber se o que eu estou pedindo está correto ou não. O que eu estou pedindo tem respaldo regulatório ou não. Então, por isso que eu inicio com esse item 1 aqui. Entender quais os direitos e deveres do consumidor. Ou seja, será que o que eu estou pedindo aqui realmente é um direito meu? É um direito do meu cliente? Então, por isso que é importante que a gente tenha um conhecimento mínimo ali sobre regulação. É óbvio que nesse curso eu não vou abordar todos os problemas possíveis que você pode ter ali, que o seu cliente pode ter, que você pode ter com o seu cliente. Mas entenda que muitos dos artigos que eu vou abordar aqui podem te ajudar sim. Então, por isso que eu estou reforçando bastante aqui em todas as aulas. Assistam as aulas desde o começo. Então, nesse módulo 2 aqui, em que eu vou falar mais sobre artigos mesmo, sobre fontes, principalmente na aula 3, entenda que alguns artigos eu não vou repetir. Um outro que eu sei que é muito importante, eu posso até repetir nessa aula 3 aqui, em que eu vou falar de artigos da Resolução 1000, né? Mas é importante que você não deixe de assistir as aulas na sequência que eu preparei aqui. Então, primeiro ponto, entender quais direitos deveria o consumidor. O que eu estou solicitando realmente é um direito? Mesmo que eu não precise entender, obviamente é difícil a gente entender tudo que está ali na Resolução 1000, né? Mesmo que eu não precise montar ali na minha reclamação, colocar o porquê de eu estar pedindo isso, o porquê de eu estar correto, porque eu exigir que esse direito seja cumprido, eu preciso sim saber se aquilo que eu estou pedindo tem respaldo, tá? Bom, o importante de você ter, então, esse embasamento regulatório é conseguir avaliar se esse procedimento da distribuidora está correto ou não, se é de acordo com a regulação, se de fato é um direito meu. E outro ponto importante, quando você tem uma resposta da distribuidora, às vezes acontece de aquela resposta ser totalmente descabida e eu preciso então verificar o que diz passo a passo ali na regulação. O que é o rito regulatório? Como que a distribuidora deveria ter procedido? Se eu já verifiquei, já entendi ali que aquilo está descabido, que aquilo não faz sentido, agora eu vou bater com a regulação e verificar quais os pontos de falha da distribuidora. E entenda que muitos dos processos de reclamação a gente monta exatamente dessa forma. Então, por exemplo, a distribuidora emitiu um orçamento de conexão sem as informações mínimas que eu preciso, né? Tava alguma informação faltante ali, eu senti falta daquilo, eu preciso daquela informação. Exemplo, cronograma de obras. Aí eu vou lá no artigo 69 da Resolução 1000 que fala assim, mostra todos os itens que devem conter ali o orçamento de conexão. Então, olha, distribuidora, você emitiu o orçamento de conexão incompleto, tá faltando isso, isso, isso e isso. Nós temos já um ofício da ANEEL que fala que o orçamento de conexão incompleto, a gente pode entender que a distribuidora ainda está em processo de emissão desse orçamento. Então, eu poderia pedir para ela emitir o orçamento correto. Então, vejam como é importante a gente saber onde procurar ali, saber aonde que essa informação que eu necessito está. E a ideia dessa aula é exatamente isso. Então, quais são os nossos referenciais aqui? Então, eu listei aqui. Resolução 1000. Então, entenda que essa resolução mãe aqui para o nosso setor. Tá? Então, todas as resoluções, elas foram agrupadas na resolução 1000. Então, por exemplo, nós tivemos a publicação da 1059 em 2023, que regulou a Lei 14.300. Ela está na resolução 1000. Em 2024, nós tivemos a publicação da 1098, que dentre os pontos mais importantes assim que nós tivemos de mudança foram com relação aos artigos que tratam do tema da reversão de fluxo. Também está ali na resolução 1000. Então, por isso que eu nem citei aqui essas pequenas resoluções, tá? Tá tudo na resolução 1000. Outro ponto importante, eu recebo muitas perguntas lá no Instagram que falam assim, tal problema para tal distribuidora. Entenda que, ok, nós temos sim as normativas da distribuidora que detalham procedimentos específicos,
mas todas as distribuidoras de energia devem seguir o que está na Resolução 1000, tá? Então, lembre-se que na aula 3 eu vou falar desse módulo ainda, eu vou falar bastante aqui sobre artigos que eu considero importantes da Resolução 1000. Nós temos ali 670, não lembro de cabeça, 671, algo assim, artigos na Resolução 1000. Então, não coloquei todos para vocês, mas eu fiz uma curadoria aqui de artigos, lembrando que alguns eu já citei, então não vou repetir, no módulo 1. Mas, assim, eu trouxe alguns artigos que eu julgo que são importantes, de problemas que eu vejo que são recorrentes, problemas que eu vejo que são comuns ali, artigos que são comuns para vários tipos de processo de reclamação. Então, eu fiz essa curadoria que vai estar aqui na aula 3. A Lei 14.300, então lembra que a Lei 14.300 foi o marco legal aqui da micro e mini geração distribuída. Há um ponto importante aqui, às vezes na própria RI1000 já é citada alguma lei específica que originou aquele artigo, tá? Então também seria mais uma fonte de pesquisa para vocês. Às vezes a gente começa a ler um artigo e, tô com dúvida sobre ele. E tem uma lei sendo citada ali, né? Então, assim, exemplo, esses dias eu estava lendo aquele artigo 186, que fala sobre o horário reservado, que é o benefício para o consumidor que exerce atividade de irrigação e aquicultura. Esse artigo, ele surgiu na Resolução 1000 por meio de uma lei específica. Estava com dúvida sobre a aplicação dele, então eu fui lá na lei e esclareceu, tá? Então, Lei 14.300, marco legal da micro e mini geração distribuída no país. Confesso que eu não leio muito a Lei 14.300 mais, mas às vezes a gente está com algum tipo de problema, assim, tá batendo a cabeça, já aconteceu de tá batendo a cabeça, e às vezes discutiram com outra pessoa. Isso é legal, né? Você ter outras pessoas para discutir, assim. Ele lembrou, assim, da Lei 14.300, a gente foi lá e realmente o que estava na lei ajudava a resolver o problema. Então, como a lei é bastante curtinha, assim, é importante também que você faça essa leitura. Os módulos do PRODIST, coloquei aqui, vou falar um pouquinho, para que você veja o que trata ali cada módulo. Também é uma fonte. Ainda nesse curso eu não vou abordar os módulos do PRODIST, mas eu tenho a intenção de, mais para frente, ter um curso extra que aborde esse tema, porque eu sei também que pode ajudar bastante vocês. As normas próprias da distribuidora de energia. Então, entendam que, lembra que eu já falei, procedimentos específicos ali, a gente verifica na normativa da distribuidora. Então, por exemplo, a cada distribuidora tem o seu formulário específico de solicitação de orçamento de conexão, mas nós sabemos que nós temos um formulário padrão que foi feito pela ANEEL, tem uma aula aqui que eu vou citar ele, a aula 3 desse módulo. Esse é o formulário padrão, mas as distribuidoras, elas criam o seu ali. Elas fazem algumas modificações, mas ela tem que seguir o que é padronizado ali. Projetos, né? Então, projeto de entrada de energia, cada distribuidora determina na sua normativa. Ela tem que seguir o que está na resolução 1000. Então, por exemplo, eu sei na resolução 1000, lá no artigo 23, os níveis de tensão, de acordo com as potências, ali nós temos as exceções, então você pode olhar lá nesse artigo da resolução 1000. Mas o padrão construtivo está na normativa da distribuidora. Outro exemplo, eu quero ter mais de uma entrada de energia na mesma propriedade. A resolução 1000 fala que fica a critério da distribuidora aceitar ou não isso. Então, percebam que alguns detalhes ali, alguns procedimentos internos, a resolução 1000 joga para as distribuidoras. Quero cadastrar unidades beneficiárias. A resolução 1000 não fala como que você faz esse procedimento. Isso é a normativa de cada distribuidora que deve dizer. A resolução 1000 fala as regras gerais e de como eu posso cadastrar, exemplo, de como, na verdade, eu posso participar do sistema de compensação. É por porcentagem, por ordem de prioridade, mas o procedimento interno é da distribuidora. Esse FAQ da ANEEL, eu vou mostrar para vocês, tem muita dúvida ali que a gente tira por meio desse FAQ, então tem bastante informação ali. Esse FAQ da RMIL aqui é de uma consultoria Norvin, mais o Grupo Equatorial. Ele é bem legal, eu utilizo ele bastante, assim, porque por mais que eu vejo que não está atualizado, tá? Então é bom você tomar cuidado para que você veja se aquele artigo ainda está vigente na resolução 1000, mas ele é respondido, assim, pela ANEEL, e tem bastante dúvida ali também que a gente consegue tirar, porque vejam que o FAQ da ANEEL que eu mencionei ali em cima, ele é voltado para a micro e mini geração distribuída. Já esse FAQ aqui da RMIL, que é dessa consultoria,
já tem dúvidas mais gerais, assim, então ele também é bastante útil. Ofícios. Então, aqui os ofícios a gente consegue entender, verificar qual que foi o entendimento da ANEEL sobre algum caso concreto que já foi ali mediado. Eu acho muito interessante também que, às vezes, a gente consegue entender ali alguma aplicação de algum artigo específico. Então, vocês vão ver que na aula 3 eu trouxe alguns ofícios. Na próxima aula, aula 2, eu vou ensinar vocês a buscarem esses ofícios, tá? Então, é bastante interessante também para vocês usarem isso como fonte para vocês embasarem a sua reclamação, principalmente quando se trata de processos que são mais complexos, tá? Então, se eu tenho um caso que não está muito claro ali na regulação, o que eu posso fazer ou não? Eu busco ofícios, busco casos similares, a gente vai ver que nem todos vão estar liberados para você conseguir, mas o que tiver liberado eu posso utilizar no meu processo. Claro que isso vai ser para casos mais complexos mesmo, que você tem que resolver. Bom, então aqui resolução 1000, já falei que é resolução mãe do nosso setor. Nós tivemos uma revisão dela no final de 2021. Alguns artigos da resolução 1000 eles tiveram prazo para iniciar a vigência. Então, isso é muito importante que você se atente, porque, por exemplo, os prazos para compensação financeira que estão lá no artigo 440 da resolução 1000. Ali tem alguns detalhes da forma que eu vou conseguir essa compensação que vão variar de acordo com quando que aquele problema de fato ocorreu. Nós vamos ter uma aula específica, não vai ser na aula 3, em que eu vou falar apenas de compensação financeira, então eu vou conseguir ir mais a fundo nisso com vocês. Então é importante se atentar também quando que cada artigo ali ele entrou em vigência, tá? Claro que vão ser para pouquíssimos problemas que vocês vão ter, que vai ser necessário se atentar a isso, porque a maior parte dos artigos tiveram ali a vigência imediata, mas também é um ponto de atenção. Eu vou colocar na legenda aqui do vídeo, eu acabei esquecendo de colocar aqui na tela, qual é o artigo da resolução 1000 que mostra o início de vigência de alguns artigos específicos, tá? É uma informação importante para você ter em mente. Bom, na última folha aqui da resolução 1000, eu tenho um índice. Então, percebam que nesse índice você consegue verificar ali os itens, né, de que tratam ali, exemplo, execução de obras, né? Então, eu clico lá e vou no artigo que fala sobre isso, né? Consigo ver todos os artigos que falam sobre isso, tá? Então, ajuda bastante a gente a consultar. Assim, eu sei que a leitura da resolução 1000 é algo que é bastante demorado, mas conforme você for passando ali, você for lendo, você vai ver que muito nem vai se aplicar para a maior parte dos seus problemas. Então, exemplo, se você não trabalha no Mercado Livre de Energia, você pode pular os itens ali que falam sobre o Mercado Livre, por exemplo, tá? Então, tem muitos itens ali da resolução 1000 que não vão se aplicar para a maior parte dos seus negócios. Então, foque ali, claro que é legal você ter uma visão geral, mas foque ali para início, né? Nos problemas, nos artigos que tratam da maior parte ali dos problemas que você tem ali no dia a dia. Problemas ou atividades que você tem no dia a dia, né? O foco da sua empresa. Bom, Lei 14.300, então foi o marco legal ali da micro e mini geração distribuída no país, foi publicada em 6 de janeiro de 2022. A lei ela foi regulada pela 1059, e como eu já mencionei, esses artigos eles já estão adicionados ali na resolução 1000. Então, exemplo, aqui tem esse dedinho, né? Onde tiver esse dedinho aqui, é porque se você clicar, você consegue acessar a página. Então, a 1059 já está na resolução 1000. Bom, regras e procedimentos de distribuição, PRODIST. Então, nós temos 11 módulos aqui do PRODIST. Então, o módulo 1 aqui é interessante você ler, porque são os termos técnicos, e é muito importante, até mesmo quando você faz leitura da resolução 1000, você ler as definições. Então, as definições da resolução 1000 estão lá no artigo 2º. Às vezes a gente está com dúvida ali no que diz determinado artigo. Estou lendo ali, mas estou com dificuldade de entender o que isso aqui está dizendo, interpretar esse artigo, se aplica ou não, no meu caso. Se você ler as definições, pode ser que às vezes a definição de uma palavra ali vai mudar todo o entendimento desse artigo. Então é interessante sim que você leia sempre as definições. Então a Lei 14.300 tem as definições dela,
A resolução 1000 tem as definições dela, e aqui dos módulos do Prodigy também temos as definições, tá? Então, aqui temos 11 módulos, e os módulos que eu diria ali que mais se aplicam ao nosso dia a dia, para quem trabalha com a micro e mini geração distribuída, são o módulo 5, 8 e 11. Sendo que o módulo 5 aqui, sistema de medição e procedimentos de leitura. Então, na resolução 1000 nós já vemos bastante ali sobre como deve ser feita a leitura, mas no módulo 5 a gente tem mais detalhes sobre isso, e principalmente sobre as variáveis que o medidor deve ser capaz de ler. Isso que é muito importante, porque às vezes acontece da distribuidora. Exemplo, solicitei uma memória de massa. A distribuidora não me mandou todas as variáveis que eu precisava ali para fazer a minha análise. Mas eu sei que o medidor ele é capaz de medir aquilo. Então, olha, distribuidora, com base no módulo 5 do PRODIST, o medidor do grupo A ele tem que ser capaz de medir isso, isso e isso. Solicito o envio dessas variáveis na memória de massa, entendeu? Então, eu sei a diferenciação ali. O que o medidor do grupo B tem que medir? O medidor do grupo B, que é bidirecional, tem que medir o quê? E a mesma coisa se aplica para os medidores do grupo A, e eu vejo isso no módulo 5. Módulo 8, qualidade e fornecimento de energia elétrica. Esse módulo ele é bastante importante. É muito detalhe. Isso aqui já dá um curso. Principalmente, a exemplo, estou com problemas de níveis de tensão. Existe todo um rito regulatório, está no módulo 8 do PRODIST, de como a distribuidora ela tem que proceder nesse tipo de situação, tá? Então, o que envolve ali qualidade da energia elétrica, a gente observa no módulo 8, como eu disse aqui, vai um curso à parte, uma especialidade à parte, uma engenharia à parte aqui. Mas é importante, se você tem um problema, vamos supor que você solicitou ali a ferição, você solicitou, na verdade, uma medição dos níveis de tensão de atendimento da unidade consumidora que você está ali abrindo esse processo de reclamação. A distribuidora, ela fez a medição, tá? Mas a forma que ela fez, a forma em que ela enviou os dados, estão de acordo com o que diz o módulo 8 do PRODIST? Então, tem até um fluxograma ali nesse módulo que mostra tudo que a distribuidora tem que fazer. Se o nível de tensão estiver ok, o que eu faço agora? Se o nível de tensão não estiver ok com o que diz o módulo 8 do PRODIST. No módulo 8 do PRODIST, eu, inclusive, já vejo isso. Como que a distribuidora tem que proceder. Entendeu? Então, assim, tem todo o rito regulatório está ali. Importante que, se você tiver esse tipo de problema, é ali que você vai buscar ele, tá? Bom, módulo 11 do PRODIST. Fatura de energia elétrica e informações suplementares. Então, assim, o distribuidor está apresentando fatura com informações incompletas, tá? Então, é lá no módulo 11 do PRODIGIT que eu vou verificar como que tem que ser uma fatura de energia que usa a rede para injetar, que participa do sistema de compensação de energia elétrica, é uma beneficiária. Quais são as informações mínimas? Estão ali no módulo 11 do PRODIGIT, dentre outros detalhes, tá? Então, como eu disse, a nossa ideia nesse curso ainda não é abordar os módulos do PRODIGIT, mas eu tenho a intenção de fazer cursos futuros. Até me conta aqui nos comentários se você tem interesse, em qual desses módulos você teria interesse, para que eu prepare um curso futuro sobre esses temas. Bom, normativa da distribuidora, tá? Então, assim, é muito importante que se você está numa área de concessão, exemplo, estou na área de concessão da Coelba. Eu atuo mais na área de concessão da Coelba, da CEMIG. Que você domina essas normativas. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos as regras gerais, como eu já disse, resolução 1000, mas a distribuidora ela também pode definir alguns procedimentos internos, tá? Inclusive, se você não domina algum procedimento interno, você pode até mesmo sofrer algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, você construiu um padrão de energia, mas não está de acordo com a normativa da distribuidora. Entendeu? Então, exemplo, você fez toda uma vistoria na instalação de energia, da instalação da unidade consumidora, que você quer instalar uma usina de energia solar, mas você esqueceu do padrão. O padrão já está totalmente fora do padrão da distribuidora, é um padrão antigo, não tem livre acesso. O que diz a normativa da distribuidora sobre isso, tá? É importante aqui, reforçar, eu falo um pouquinho sobre isso no módulo 3, que existem algumas situações em que a distribuidora ela pode exigir como eu posso dizer, essa reforma dessa entrada de energia, tá? Então, por exemplo, esses dias
eu prestei uma consultoria de unidade consumidora que ela precisa ser enquadrada como optante B. É uma unidade que é beneficiária, ou seja, participa do sistema de compensação via autoconsumo remoto, e ela quer ser enquadrada como optante B. Não tem como, se eu sou beneficiária, não tem como ser enquadrada como optante B. O que a gente fez? Eu falei assim, vocês conseguem reduzir essa entrada de energia, sair do grupo A, instalar ali uma entrada de energia do grupo B. Beleza. O responsável por essa instalação, ele tirou ali algumas dúvidas comigo. Então, a primeira dúvida que ele falou, Vanessa, posso instalar esse padrão de energia com a face voltada para dentro da propriedade? E eu já falei, olha, a norma da distribuidora é explícita em dizer que o medidor, o visor ali tem que estar para a rua. Então, assim, é um pequeno detalhe, mas imagina só, se constrói todo o padrão de energia com a face para dentro. E lá, assim, um ponto interessante é porque tem livre acesso. Ok, assim, é um restaurante, então tem todo é um padrão que fica ali no estacionamento. Então tem livre acesso, mas a face estaria para dentro, então a distribuidora não iria verificar ali o visor, tá? Enfim, então vejam a normativa da distribuidora. E um ponto importante é que a normativa da distribuidora ela deve estar disponibilizada na página da internet. Ou seja, eu tenho que conseguir acessar essa normativa de forma fácil, né? Tem que ter fácil acesso a essa normativa da distribuidora. Aqui eu coloquei alguns artigos importantes para que vocês vejam, né? Até falei um pouquinho sobre ele, como a resolução 1000, mesmo sendo a nossa resolução mãe, ela mesma já fala, olha, para tal procedimento você deve consultar a normativa da distribuidora. Então aqui o artigo 18 ele fala assim: a distribuidora deve disponibilizar informações corretas, completas e em linguagem clara sobre como solicitar a conexão ao sistema de distribuição. Contendo, então aqui o artigo ele continua. Então vejam que a distribuidora, ela tem que te explicar como que você consegue acessar a rede dela. Então isso tem que estar claro na normativa da distribuidora. O artigo 19 ele fala assim: a distribuidora deve tratar em suas normas técnicas da conexão de micro e mini geração distribuída, ou seja, distribuidora, como que eu faço para conectar um zero grid? Eu sei que essa é uma dúvida que por mais que o zero grid seja algo que a gente já tem, uma tecnologia que a gente já tem há algum tempo, muitas distribuidoras ainda tratam isso como se fosse um mistério, tá? Então, assim, muitas distribuidoras ainda não regularam na sua normativa como deve ser feita essa conexão. Até porque agora, depois de todo esse problema que a gente está tendo com inversão de fluxo, o zero grid está sendo ainda mais utilizado, né? Então, a distribuidora ela tem que colocar ali na normativa dela. Então, nós sabemos já que a ANEEL já se posicionou por meio de ofício que o zero grid, ele se enquadra ali na micro e na mini geração distribuída. Então, tem que sim estar na normativa da distribuidora, que estou dando só um exemplo de tecnologia, tá? Mas é importante entender que isso tem que estar na normativa da distribuidora. O artigo 28, ele fala assim: o consumidor ou os demais usuários podem ser titulares de uma ou mais instalações no mesmo local ou em locais diversos. Aqui o parágrafo único fala assim: o atendimento a mais de uma unidade consumidora, o atendimento a mais de uma unidade consumidora ou instalação no mesmo local condiciona-se à observância de requisitos técnicos de segurança dispostos nas normas e padrões da distribuidora. Ou seja, se eu vou ter mais de uma unidade consumidora ali no mesmo local, a distribuidora que vai dizer se eu posso ou não fazer dessa forma, tá? Então, esses detalhes eu vejo ali na normativa da distribuidora. E, por fim, o artigo 50, ele fala assim: a distribuidora deve disciplinar em suas normas técnicas as situações em que é necessária aprovação prévia de projeto das instalações de entrada de energia e das obras de responsabilidade do consumidor. Então, note que eu tenho que verificar na normativa da distribuidora quando eu preciso aprovar projeto da minha entrada de energia. Aqui é muito importante, eu falo disso na aula 3, não confundir projeto de entrada de energia, isso é projeto. Tá ali o artigo 50 trata disso, que é diferente de solicitação de orçamento de conexão. Tá? Então, vejam aqui, ó, se eu preciso de uma entrada de energia, vamos supor, de 112,5 kVA, é uma entrada de energia ali no grupo A. Vou verificar na normativa da distribuidora como que tem que ser esse projeto. Beleza. Eu não lembro de nenhuma distribuidora que, para o grupo B, ela exige também aprovação de projeto, mas para uma medição, eu chamo de medição agrupada, quando eu tenho múltiplas unidades consumidoras,
A depender da configuração, também vou precisar de projeto. Preciso aprovar isso. Então, percebam que esses detalhes eu vejo na normativa da distribuidora. Isso é projeto. Projeto na baixa tensão, ela exige? Vou verificar na normativa dela. Projeto para média tensão, ela vai exigir, não conheço nenhum distribuidor aqui, não exige isso, vai exigir quais são os padrões da distribuidora, quais são os detalhes ali que a distribuidora exige para eu conseguir executar isso daí, depois conseguir ser conectado. Se eu tenho mais de unidade consumidora no local, vou fazer uma entrada única com múltiplas unidades. O que a normativa fala? É muito importante que eu observe isso e leia a norma inteira, até as letrinhas miúdas, porque eu já sofri prejuízo por ter um projeto que era muito específico e não me atentar uma letrinha pequenininha ali, o que estava na legenda, e ter que tirar aquele padrão e construir um novo, tá? Então, por muitos anos eu fiz projetos de entrada de energia agrupadas. Então, assim, é muito importante que você leia a norma inteirinha ali da distribuidora para você não sofrer nenhum prejuízo, tá? Mas o que eu queria, voltando aqui, já fui longe, é que o artigo 50 trata de aprovação de projeto. Vejam que eu aprovei o projeto na distribuidora, mas nós temos no artigo também, o artigo 63, que fala de solicitação de orçamento de conexão. Quando a gente fala de solicitação de orçamento de conexão, a gente já pensa, tá, GD, né? Micro mini geração distribuída. Mas não. A solicitação de orçamento de conexão, a gente tem que solicitar o orçamento de conexão quando a gente pede uma ligação nova. Ok, se eu vou aumentar também a potência ali, também tenho que solicitar o orçamento de conexão. Se eu vou instalar uma micro mini geração distribuída, também tenho que solicitar o orçamento de conexão. Se eu vou mudar o ponto de conexão, também solicito. Se eu vou mudar o nível de tensão, também solicito. Então, são diversas situações em que eu solicito o orçamento de conexão. Então, fazendo uma relação aqui entre artigo 60, que trata de aprovação de projeto, e o artigo 63, que trata de solicitação de orçamento de conexão, essas serão etapas que eu tenho que seguir se eu estou pedindo uma ligação nova. Se eu peço uma ligação nova, a distribuidora, eu tenho que solicitar o orçamento de conexão e eu tenho que aprovar o meu projeto se assim a normativa dela diz. Note que ali abaixo do artigo 63 eu tenho diversos artigos, eu não vou tratar disso no curso, porque a gente não vai falar aqui sobre procedimentos de conexão. Inclusive, se você quer uma aula sobre isso, coloca aqui também nos comentários que eu posso preparar um treinamento específico sobre isso. Vejam que a distribuidora ela não pode condicionar a entrega do orçamento de conexão, porque esse meu projeto, nos termos do artigo 50, não está pronto, tá? Então, é só para que vocês relacionem um artigo com o outro, para que não fique achando assim, que solicitação de orçamento de conexão não é projeto, tá? E eu sei que às vezes é mais no dia a dia, a gente acaba falando projeto, mas isso muda o nosso entendimento da normativa. Então, até mesmo se eu vou me comunicar com a distribuidora, se eu vou montar um processo de reclamação, é muito importante que eu tenha em mente ali o que é cada coisa. O que é projeto, o que é solicitação. Quais são os prazos para solicitação de orçamento de conexão? Artigo 64. Quais são os prazos para envio aqui da aprovação de projeto? Se não me engano, é o artigo 51, deixa eu só confirmar aqui. Isso, artigo 51. Então, o artigo 51 tem o prazo para aprovação do projeto. Então, percebam que são prazos distintos, são tratativas distintas com a distribuidora. O ponto importante é que a distribuidora não pode condicionar a entrega do orçamento de conexão, porque eu não tenho esse projeto aprovado ainda, tá? Mas isso aqui já entra no tópico de procedimento de conexão. Num tema específico que não é objetivo desse curso. Bom, FAQ da ANEEL, esse FAQ aqui tem muitas dúvidas, então, assim, qual que era a ideia desse FAQ? A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela verificou ali que muitas dúvidas se repetem. Então, ela montou esse FAQ aqui com base nessas dúvidas que são frequentes das pessoas, né, dos usuários ali, que atuam, né, com a micro mini geração distribuída. Esse FAQ, ele trata apenas da micro mini geração distribuída. E colocou aqui, e ele é um FAQ que está sempre se renovando. Então, vira e mexe, ali tem perguntinhas novas. Então, veja que está separadinho aqui, ó, entre 8
itens, né? Então, o item 3 aqui trata de procedimentos de conexão. Então, tiro muitas dúvidas aqui. O faturamento do grupo A. Item 4, faturamento de quem está aqui no sistema de compensação de energia elétrica. Configurações permitidas pela norma, vedações e finalidades. Então, vejam aqui é uma fonte de pesquisa muito legal para vocês. Por quê? Porque está uma linguagem bem fácil, são citados os artigos, então é bastante interessante que você leia isso aqui. Se você clicar aqui, você vai direto nessa página. Então, também é uma leitura bastante interessante para a gente. Esse é o FAQ DRM1000 que eu falei para vocês. Então, esse FAQ aqui, ele ajuda bastante também. Então, eu utilizo ele com frequência. O importante é só vocês olharem se aquele artigo ele está vigente. Então, veja que, por exemplo, aqui tem uma pergunta da Brad, e quem respondeu foi a Anael. Só que vejam o ano aqui, 2022. Eu sei que a resolução 1000 foi publicada em 2021, mas a gente teve alguma outra revisão, né? Então, pode ser que alguma coisinha mudou, tá? Mas é uma fonte bastante interessante, porque a linguagem aqui ela é bem legal, tem bastante perguntas interessantes. Então, lembra que a ABRAD, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. Então, assim, tem muita pergunta da ABRAD, tem muita pergunta de distribuidora de energia elétrica, então a CEMIG, por exemplo. Então, tem muita perguntinha aqui que a resposta pode te ajudar, tá? Então, se clicar aqui, você vai conseguir acessar esse FAQ da RIMIL. E, por fim, ofícios. Os ofícios são muito interessantes para a gente consultar casos que já foram mediados ali pela ANEEL. Eles podem ajudar a gente a montar os nossos processos, principalmente os que são mais complexos, ou podem ajudar a gente a entender, a decifrar o que cada artigo, um artigo específico da resolução 1000 quer dizer, tá? Nós vamos ter uma aula específica em que eu vou ensinar vocês a buscar esses ofícios, tá? Mas se você clicar aqui, você pode verificar uma página em que você consegue fazer essa busca. Mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula já, que a gente teve uma mudança no começo de 2025. E esse curso já está totalmente atualizado com essa mudança que nós tivemos. Bom, espero que essa aula tenha sido útil. Eu sei que a jornada aqui ela é bastante longa. Tem muita fonte de conhecimento, tá? Então, tenha paciência com você mesmo. É importante que você saiba onde procurar as coisas, tá? Uma dica que eu dou é que eu gosto muito de papel. Então, eu acho que o papel é interessante para você iniciar os seus estudos, até porque em qualquer lugar que você está, você consegue parar ali e ler. Mas também é legal você sempre ter o arquivo digital, porque eu digo assim, usar na página da internet mesmo, da forma com os links que eu coloquei aqui, porque se teve alguma mudança, aquilo ali já vai estar atualizado também, tá? Então, o link que eu coloquei ali para vocês conseguem acessar a página ali da internet. Então, assim, se tiver alguma mudança, já vai estar atualizado ali. E outra dica que eu dou aqui é que você às vezes dá Ctrl F. Dá um Ctrl F para buscar ali o que a norma diz sobre determinado assunto. Só que você tem que usar a palavra correta, né? Então, assim, vamos supor que eu vejo muita confusão sobre crédito injetado de energia excedente. Se você não consegue entender as diferenças entre cada um, a sua busca não vai estar meio comprometida. Claro, estou dando um exemplo aqui bem aleatório, entendeu? Mas a gente também tem que saber ali algumas palavras, que palavra procurar. E claro, você pode procurar várias, né? Ninguém disse aqui que o trabalho seria extremamente simples de montar os processos, né? Claro que alguns vão ser muito simples, outros vão ser mais complexos, tá? Então, eu quero finalizar aqui essa aula, lembrando que assistam todas as aulas, vejam que eu estou colocando muitos artigos, assim, esses artigos eles podem servir em algum momento para vocês, tá? Então é isso, nos vemos na próxima aula. Até mais.